Abram vossas Bíblias na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 9. Epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 9. E desde já eu peço a cada irmão que está aqui conosco que permaneçam com suas Bíblias abertas e acompanhem cada versículo. Eu fico ali vendo o Petrônio ou Gilberto pregar, mas eu fico prestando atenção na mensagem e em cada detalhe. E imaginem o que eu percebi, que tem algumas pessoas que não acompanham os versículos. Aí tudo que for dito, vocês vão ter como verdade. Isso eu tenho procurado ensinar a vocês. Tudo que disser, seja quem for, seja um anjo do céu, quanto mais nós que estamos aqui, ou seja quem for, acompanhe e veja se realmente aquilo ali é bíblico. Eu tenho prestado atenção nisso aí, de vez em quando eu passo o olho e vi que algumas pessoas não acompanham os versículos, ou pelo menos todos, né? Quando eu percebi, quando eu estava olhando, eu vi que não estava acompanhando. E isso não é correto, porque vocês devem acompanhar o texto, para ver o que o pregador está dizendo. Se realmente é o que as Escrituras estão dizendo, é aquilo que ele está falando, seja quem for. Diz assim, capítulo 12, versículo 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os outros em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-nos, não os amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Oremos mais uma vez. Santo Deus, eterno, majestoso, excelso e glorioso Pai, em nome do teu santo Filho Jesus, te louvo, te agradeço por tudo que o Senhor tem nos concedido, pela tua palavra, por estarmos aqui. Te peço, Deus, perdão por todos os pecados que cometi. Te peço também, em nome de Jesus, que o Senhor ilumine a minha mente, para que eu compreenda, Deus, corretamente esta perícope, e assim, Deus, venha fazer exposição da mesma com fidelidade. Abre cada mente que aqui está, abre cada mente que vai ouvir, Deus, e assistir esta pregação,
para que compreendam corretamente. Aqueles que já servem ao Senhor, que o Senhor venha fortalecer, venha dar força, para que vivam de conformidade às tuas palavras. Aqueles, Deus, que ainda não servem ao Senhor, que o Senhor os convença do pecado, da justiça e do juízo. Assim, Deus, te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, graças a Deus por tudo. Como eu disse aos irmãos, o capítulo 12 da epístola que Paulo escreve aos Romanos, ou a partir do capítulo 12, vai tratar muito de uma teologia prática. O que é teologia prática? É o que as Escrituras Sagradas, elas nos ensinam acerca do que nós devemos fazer, acerca do que nós devemos fazermos como cristãos. E, portanto, a Bíblia Sagrada, ela traz, já desde o Antigo Testamento, inúmeros ensinamentos para que nós venhamos nos comportarmos de acordo com o que a palavra de Deus, ela nos ensina. Portanto, foi exposto no último domingo, nesta mesma epístola, uma perícope onde o apóstolo Paulo, ele vai nos orientar pela palavra de Deus, nos ensinar que nós devemos termos um equilíbrio acerca de nós mesmos. Não venhamos pensarmos acerca de nós mesmos. E Paulo usa a palavra conceito. Não venhamos termos um conceito, ou seja, uma ideia acerca de nós mesmos, mais elevado do que a que realmente nós somos. E, portanto, Paulo vai nos orientar, nos ensinar que cada um ore a Deus. Paulo não usa a palavra orar, mas Paulo nos orienta. E aqui é uma palavra minha, um grifo meu, que cada pessoa que é crente, ela deve orar a Deus, e através da oração que ela faz, ou a oração que ela deve fazer a Deus, é perguntar a Deus qual é a vocação que Deus o habilita, para que ele venha servir a Deus, para que ele venha cooperar no corpo de Cristo. Como nós aprendemos e vemos isso, ou somos testemunhas oculares, presenciamos na prática, além dessa avalanche, dessa bola de neve de desmantelos que nós vemos hoje em muitas igrejas, e posso até dizer, a denominação inteira, é esse apreço muito grande por funções na igreja que chamam a atenção. E, portanto, Paulo nos orienta a procurarmos com dedicação qual realmente habilidade Deus ele concedeu a cada crente, que isso aí Deus fez para que ele venha servir com perfeição e não venha querer ser uma coisa que não é, que Deus não chamou. Hoje, irmãos, Paulo vai tratar de como nós devemos nos comportar, ou alguns tipos de comportamentos e atitudes que tem que haver na pessoa que serve a Deus.
E Paulo já começa no versículo 9 dizendo assim: o amor deve ser sincero. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Irmãos, de acordo com o contexto aqui, quando Paulo diz o amor deve ser sincero, Paulo está se referindo aqui ao amor o amor que nós temos para com Deus. Por que afirmo isso? Mesmo não estando escrito, exatamente pelo contexto. E para os irmãos que aqui estão, que leem as Escrituras, aqueles que gostam de pregar, de fazer devocional, tem que prestar bastante atenção no contexto, porque é o contexto que vai nos ensinar o que certas palavras, qual a intenção, qual o significado de certas palavras. Nem sempre, já disse isso aqui várias vezes, e repito novamente, nem sempre o significado da palavra, ele vai definir aquela palavra no contexto. Porque o contexto, é claro que o significado da palavra no original, e principalmente o contexto, é que vai definir o contexto. E o contexto aqui é de obediência a Deus e inteira dedicação a Ele. Portanto, Paulo diz: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Irmãos, isso é muito simples de entendermos e muito simples também de colocarmos em prática, apesar que temos uma natureza pecaminosa que a todo e qualquer momento está conosco, e essa natureza, ela nos leva, ou nos induz muitas e muitas vezes, a pecarmos, a desobedecermos a Deus, a fazermos o que é contrário aos ensinamentos. Mas acredito que todos que aqui estão sabem o que é a ideia de odiar, é não querer de forma alguma para si o que é mal. Tudo que for mal, nós devemos odiar. Nós sabemos que existem pecados que são mais fáceis de nós, ou existem coisas que são mal, e quando Paulo fala aqui em algo mal, é se referindo ao pecado. Existe coisa que é pecado, que é fácil para nós odiarmos e dizermos não àquilo ali. Todavia, existem coisas que são pecados, e são muitas, que é um tanto mais difícil de nós dizermos não e também não praticarmos. Apesar que a Bíblia Sagrada nos orienta, nos ensina a odiarmos todos os pecados, tudo que é pecado. Portanto, uma coisa que eu oriento a vocês, e oriento isso pelas Escrituras, e o apóstolo, não tenho isso de mim mesmo, mas pelo que a Bíblia vai nos ensinar, e o apóstolo Paulo nos ensina isso em Romanos, que uma maneira, só que em outro contexto, e desta feita agora no capítulo 8, Paulo ensina-nos que uma maneira de nós estarmos mais fortalecidos, inclinados à obediência a Deus, é exatamente, irmãos, nos entregarmos e nos dedicarmos mais constantemente a Deus. Lembram que foi exposto aqui, e acredito que vocês conhecem, que Paulo no capítulo 8 diz que aquele que é inclinado ao Espírito, ou seja, aquele que dedica-se
as coisas de Deus, ele anda de acordo com o Espírito. Aquele que é inclinado à carne, aquele que anda em desobediência a Deus, ele é com certeza dominado pela natureza pecaminosa. Então não tem como, um exemplo, por mais que eu conheça as Escrituras, por mais que vocês conheçam também a Bíblia, as Escrituras, nós odiarmos de uma tal maneira o pecado e não praticarmos ele, ou não termos por hábito praticar, porque como tenho dito aqui, é impossível nós, que somos seres humanos, mesmo crentes, mesmo regenerados, nós não pecarmos. Todavia, nós sabemos que se nós se dedicarmos a Deus, com certeza nós iremos vivermos uma vida aqui de separação do pecado. E isso é conhecido nas Escrituras como quê? Como santidade. Portanto, a única maneira de nós odiarmos realmente o que é mal é nos dedicando ao que é bom, ao que a Bíblia Sagrada nos ensina. Não adianta conhecer, tanto vocês como eu, se nós não temos uma inteira dedicação a Deus. Se nós não temos uma inteira entrega a Deus, de tal maneira que Deus, Ele seja o guia, Ele seja o Senhor, Ele seja aquele que tem domínio sobre nossa vida. Portanto, há essa necessidade de obedecermos a Deus, dedicar-nos constantemente, cada vez mais a Deus, para que venhamos odiarmos o pecado e amarmos o que é bom, e amarmos o que é de acordo com a palavra de Deus. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, odeiem a tudo o que é contrário, o que é pecado, o que é contrário à palavra de Deus. O que é pecado, nós temos que odiarmos. Por mais que nós venhamos cair nesses pecados, a gente não pode contentar-se mais com eles. Não podemos nos contentarmos mais com ele. Lembram que por inúmeras vezes eu tenho ensinado aqui que a grande diferença entre uma pessoa que é crente e uma pessoa que não é crente não é que ambas não pequem, ou no caso aqui é crente não peque, porque aqui é crente peca também. Só que aqui é crente, ela não tem mais prazer. Ela, além de não ter prazer mais no pecado, ela tem um alto repúdio, indignação de si mesmo para com o pecado. E diante disso, isso faz com que caracterize a pessoa que é crente. Mesmo que ela peque, mesmo que ela erre, ela vai se indignar consigo mesma, porque sabe ela que desobedeceu a Deus. Já uma pessoa que não é crente, não. Ela não tem essa indignação para consigo mesma. Ela pode até ter um remorso pela consequência do pecado que ela cometeu. Por exemplo, se porventura alguém fizer algo, e isso que essa pessoa fez vir trazer uma consequência ruim, automaticamente essa pessoa ela vai indignar, ela vai sentir remorso e medo também daquela consequência. Entretanto, isso não é odiar o que é mal.
Portanto, devemos odiar tudo que é mal e apegar-nos ao que é bom. Apegar-nos com tudo que a palavra de Deus nos ensina de obediência a ela. É isso que Paulo, ele nos orienta. O versículo 10 diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Irmãos, sabe qual é a ideia de amor fraternal? É aquele amor sincero, sem nenhum tipo de interesse. O amor fraternal é esse que a Bíblia aqui está nos ensinando. É um amor sincero, sem nenhum tipo de interesse. E o Espírito Santo fala pela boca de Paulo aqui o seguinte: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Ou seja, tenham amor, dediquem-se em amor uns aos outros com amor sincero, sem nenhum tipo de interesse ou vantagem. É isso que Paulo nos ensina. Portanto, irmãos, ele continua dizendo: prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Irmãos, além de nos dedicarmos uns aos outros com amor fraternal, sem interesse algum. Porque um exemplo, eu chegar para o irmão João e falar: irmão João, eu vou dar isso ao Senhor, mas eu já estou com o intuito de ganhar algo do irmão João. Eu conheço algumas pessoas que, como diz um adágio popular, eles não dão nó em pingo d'água, eles não dão ponto sem nó. Eles não dão ponto sem nó. Quando eles estão dando alguma coisa a alguém, pode esperar que eles querem algo em troca. Eu conheço pessoas que dizem assim: leve isso aqui para fulano, mas se fulano que foi levar, mas se aquela pessoa que recebeu algo que a pessoa deu, ela não retribuir com algo, com alguma coisa também, essa pessoa que deu nunca mais vai dar. É claro que o contexto aqui é um contexto que abrange tudo o que nós imaginarmos de nos dedicar uns aos outros. Mas estou dando um exemplo aqui. Irmãos, isso errado é. Se eu quero fazer algo para alguém, e se isso for e tem que ser de acordo com a palavra de Deus, que é o nosso guia de regra e fé, a gente tem que fazer de acordo com o que a Bíblia nos ensina. A gente não pode fazer algo para alguém com um pensamento: vou fazer isso aqui para fulano, porque fulano vai me retribuir. Não. Jesus, certa feita, ele conversando com os fariseus, com os escribas e os fariseus, e algumas pessoas que estavam ali, conversando com algumas pessoas, na verdade no Sermão do Monte, Jesus disse o seguinte: olha, se vocês amarem apenas quem vos amam, se vocês amarem apenas quem amam vocês, os fariseus, eles fazem isso, e fazem com uma perfeição tremenda. Jesus disse: é fácil amar quem me ama, é fácil dar a quem tem condições de retribuir para mim. É fácil eu chegar para alguém e falar assim: toma isso aqui para tu, para você, sabendo que a pessoa tem o poder de me dar o dobro daquilo ali. Isso é o que Jesus manda a gente fazer? A Bíblia? Não.
manda dedicar-nos uns aos outros com amor fraternal, sem interesse algum. Sem interesse algum. Irmãos, e isso a gente tem que ter, isso nós temos que termos como regra e prática de fé, como estilo de vida. A gente não pode seguir o padrão mundano, eu vou fazer isso com fulano porque fulano pode me retribuir, não. Eu vou ajudar fulano porque fulano pode me retribuir, não. Eu vou ajudar fulano porque é um dever meu como cristão. Isso é um dever meu, ajudar o próximo, a se dedicar ao próximo, e sem interesse algum, sem interesse algum. Tem pessoas, irmãos, hoje que se intitulam crentes, que não dá um bom dia a ninguém, a não ser por interesse. Eu estava vendo um pastor, uma pessoa que estava como pastor, saiu, mas está pregando ainda nas redes sociais, e essa pessoa, ela estava dizendo algo que é uma verdade. Ele dizendo, olha, geralmente as pessoas gostam de tirar foto e postar com pessoas que são mais influentes do que elas. E para isso elas tiram fotos e postam. Aí ele disse, eu quero ver essas pessoas tirarem foto com uma pessoa que sejam menos influentes do que ela. E postar também isso aí. E fazer um texto lá. Olha, estive com fulano de tal, assim, assim, assado. Irmãos, e ele referiu-se, sabe a quem? A pessoas que se dizem crentes. O que a gente vê hoje de pessoas que têm amizade com outras pessoas por interesse, porque certas pessoas podem proporcionar-lhes coisas, ou momentos agradáveis, ou até coisas, ou status, ou até bens materiais. E isso é correto? Não. A Bíblia diz, Deus diz, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. A ideia de amor fraternal é sem interesse algum, sem nenhum tipo de interesse, de benefício próprio. Tem que ser algo do coração, tem que ser algo espontâneo, dedicar-nos uns aos outros. Aí alguém pode dizer assim, Romualdo, você tem até entendimento das Escrituras, mas esse estilo, esse método de pregação, ou esse conteúdo que você traz para a igreja, isso não faz sucesso, não. E quem disse que eu quero adquirir ou fazer sucesso? Quem foi que disse? Quem foi que disse isso a essa pessoa? Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Diz versículo 10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Irmãos, olha o que Deus também nos ensina. Que nós deveremos preferir dar honra aos outros mais do que a nós mesmos. E como isso é quase raro hoje, né? Tem pessoas procurando honra para si mesmas. Tem pessoas que, por essa busca, por essa procura, elas fazem coisas que muitas vezes até passam por cima ou usam como escada outras pessoas.
Mas o que Deus nos ensina é: procurem dar honra aos outros mais do que a vocês. Até porque, irmãos, a Bíblia Sagrada vai nos ensinar o seguinte. E eu li esse texto aqui. Eu li esse texto aqui quarta-feira atrasada, quando estava pregando. A Bíblia vai dizer o seguinte: que nós não devemos nos honrar nós mesmos. Eu até citei aqui que tem pessoas que elas, já que ninguém elogia elas se elogiam a si próprias. Eu conheci algumas que diziam: ó, eu sou assim, eu faço e desfaço. E se vocês orarem, se dedicarem, estudarem, talvez possam ser um dia como eu, chegar onde eu cheguei. Irmãos, isso é orgulho. E é uma das coisas que Deus odeia. É uma das coisas que Deus odeia. Soberba. É se achar superior. Irmãos, agora aqui também a gente não venha fazer igual algumas pessoas que eu conheço, e já vai a espadada, não é a alfinetada não, é a espadada. Já vai a espadada. Algumas pessoas aqui do nosso município, da nossa cidade, e que estão como pastores, é mais de um, e que quando chegam na presença de alguém, que eles querem bajular, e essa bajula, infelizmente, é uma completa falsidade. Elas olham para a pessoa e falam assim: fulano é um grande homem de Deus, fulano é uma autarquia, fulano é um bom teólogo, fulano, o que ele disser está dito. Só que dizem isso com falsidade, tentando ali bajular a pessoa por frente, e por trás, essas pessoas, elas tiram o couro da pessoa, tiram o couro, sem jogar água quente. Tiram o couro sem jogar água quente. Igual tira de bode. Tira com a faca. Irmãos, e também a gente não pode ser assim. A gente tem que procurar dar honra aos outros, mais do que a nós mesmos. A ideia aqui era para que nós não venhamos termos um conceito mais elevado do que aquilo que nós temos. E a própria Bíblia também nos ensina que nós não devemos estar nos honrando a nós mesmos, não. Temos que termos um equilíbrio. Não devemos, claro, como eu afirmei, ensinei aqui, no último domingo, que nós não devemos, claro, termos assim, nenhum conceito mais elevado de nós mesmos, ou seja, termos uma ideia mais elevada do que aquilo que nós realmente somos, e nem devemos também nos acharmos autopiedosos. Ah, eu sou um coitadinho, ah, eu sou um bichinho, ah, eu sou não sei o quê. Não, irmãos, você é quem você é. Você é quem você é. Eu sou quem eu sou. Que venhamos ter um conceito equilibrado. Versículo 11. Nunca falte a vocês o zelo, a dedicação. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. É isso que a Bíblia Sagrada, ela nos ensina. Que nunca falte zelo em cada um de nós que servimos a Deus. Devemos ser fervorosos no espírito.
E espírito aqui não é o Espírito Santo, não. É fervoroso em nosso espírito. Sermos pessoas firmes na palavra, atuantes em relação à obediência ao Evangelho, dedicados completamente aos ensinamentos do que a Bíblia nos ensina e obedecermos a Deus com muita constância. Assim servirmos ao Senhor. Irmãos, tem algumas pessoas que pensam, e eu não poderia deixar isso passar em branco. Tem algumas pessoas que pensam que ser fervoroso em espírito é o cara, quando está pregando, pegar o microfone, está lá, quietinho, igual eu estava ali. Aí, quando pega o microfone, parece que baixa um espírito nele, baixa um espírito, não é um espírito, não é um espírito, e ele já começa, não sei o que, ele vai, parece até o cara daquele mercado ali, que se eu tivesse a oportunidade, se alguém assistir esse vídeo, falo com os donos, né, os proprietários, manda aquele rapaz falar mais calmo, porque muitas vezes passa lá na minha rua, aqui embaixo, e ele fala meia grama, ninguém consegue entender. Ele fala 50 mil quilos, 50 toneladas, ninguém consegue entender meia grama. Aí eu fico brincando, esse tem unção. Esse tem unção. E alguém pensa aí, pessoas incautas, despreparadas, elas pensam que ser fervoroso de espírito é isso. É você chegar aqui e dizer, ei, eu vi um urubu aqui, que já viram já isso aí na igreja, já, um urubu no púlpito. Um urubu e mais a caveira do urubu. Só faltou essa. Ah, não sei o que, falar em línguas para cá, para lá. Ser fervoroso não é isso não. Ser fervoroso, irmãos, é nós sermos dedicados à palavra de Deus, dedicados à leitura da palavra, dedicados à oração, dedicados à obra de Deus, à obediência aos ensinamentos de Cristo, dedicado a todo e qualquer instante de nossas vidas, em odiarmos o que é mal e amarmos o que é bom, odiarmos o pecado e amarmos a palavra de Deus, os seus ensinamentos. Infelizmente, irmãos, a falta de conhecimento faz com que muitas e muitas pessoas tenham inúmeras ideias erradas em relação às Escrituras. Versículo 12 diz assim: alegrem-se na esperança. Alegrem-se na esperança. Que esperança é essa, irmãos, que a gente deve se alegrar? Qual é a nossa esperança? É um dia Cristo vir nos buscar. Então nós temos que nos alegrarmos na esperança. Esperança de um dia Cristo Ele nos buscar. Nós sabemos, pelo que a Bíblia nos ensina, e também sabemos pela experiência própria, que aqui na terra a vida é dificultosa. Hoje a gente pode estar bem, mas amanhã só quem sabe é Deus o que irá acontecer conosco. Pode surgir problemas como tem surgido, e isso é constante. A vida aqui, na verdade, tem momentos bons? Tem. Mas, de acordo com aquilo que nós entendemos da nossa vida e da vida de todos os seres humanos, existe mais problemas do que momentos bons aqui. Agora, independentemente desses problemas, das dificuldades, das perseguições, das tribulações,
nós temos que nos alegrarmos na esperança em Cristo. Nos alegrarmos que um dia tudo isso irá passar. Nos alegrarmos que um dia a Bíblia nos ensina que Cristo há de enxugar de nossos olhos todas as lágrimas. Ou seja, que Cristo irá levar-nos para estarmos com Ele para todo sempre e nunca mais, jamais termos, nem mesmo, irmãos, momentos, por mais que sejam pequenos, ruins em nossas vidas. É por isso que devemos nos alegrarmos. Sejam pacientes na tribulação. Irmãos, Paulo também nos ensina a sermos pacientes na tribulação. Uma coisa que é difícil para nós, sim, mas a Bíblia ensina-nos que devemos sermos pacientes na tribulação. O que adianta, irmãos, em meio às dificuldades que nós enfrentamos aqui, nós perdermos o controle, perdermos a paciência? O que isso adianta? Na verdade, isso só vai piorar as coisas. Então, diante das tribulações, das coisas ruins que acontecem conosco aqui, devemos ser pacientes. Devemos pedirmos a Deus tranquilidade. Devemos lembrarmos que Deus, Ele cuidou de todas as pessoas que serviam a Ele aqui na terra. E nós vemos esses exemplos na Bíblia Sagrada. Devemos também lembrarmos que Deus, foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos trouxe até a esse exato local onde estamos agora. Foi Ele que nos concedeu forças para que nós viéssemos até aqui. Então é esse mesmo Deus que vai também nos aperfeiçoar, nos guardar, nos direcionar até os últimos instantes de nossas vidas aqui. O que adianta nos perturbarmos? Temos que sermos pacientes. E Paulo continua dando o antídoto, a fórmula: perseverem na oração. Irmãos, isso não é novidade para ninguém. Nós devemos constantemente orarmos a Deus. Uma coisa que todo crente ele deve ter é um momento específico durante o dia para que ele venha orar. Orar, irmãos, não é uma coisa que a gente deve fazer quando está passando por dificuldades, não. Ou então quando a gente tiver tempo, não. Orar é algo que nós devemos fazer em todo e qualquer momento. A Bíblia diz que nós temos que orarmos sem cessar. O correto é todo cristão, ele ter um momento de oração durante o dia. Seja qual for esse momento, seja pela manhã, pela madrugada. Aqueles que gostam de, porque não conhecem a palavra, dizer que pela madrugada o caminho é mais, a filha é menor. Orem, se você gosta de orar assim. Aqueles que dizem que quando estão com insônia, foi um anjo que o acordou. Então, tem um bocado de gente aí que está com insônia, não dorme à noite, toma remédio controlado, e é um anjo que está fazendo isso aí. Não, irmãos, insônia é insônia. É porque no meio penteca foi ensinado erroneamente
erradamente que oração na madrugada, ela tem mais eficácia do que a oração feita no outro momento do dia ou da noite. Isso é um erro. Oração é oração. Muitas e muitas vezes eu oro fazendo outras coisas. Se me deu vontade de eu conversar com Deus, eu não vou fazer não. Oro também até correndo. É claro que quando a pessoa está correndo numa intensidade grande, não tem como orar não. Até a mente da pessoa fica meio ruim para raciocinar muito, por conta da intensidade. Mas devemos orar, e orar com frequência. Versículo 13. Compartilhe o que vocês têm com os outros em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Compartilhem o que vocês têm com os outros em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Irmãos, isso é algo que é um dever nosso como cristãos, compartilharmos o que nós temos com os outros que têm necessidade. Existe hoje, a gente vive, estamos inseridos em um contexto aonde o amor ao dinheiro é uma coisa que tem se propagado e tem se estendido até mesmo para dentro dos arraiais ditos evangélicos ou das igrejas ditas evangélicas. E tem muita gente que, com esse amor ao dinheiro, elas não têm a boa vontade de compartilhar aquilo que elas têm com as demais pessoas que necessitam. E isso em si já é um pecado. A pessoa amando o dinheiro ou não, se amar o dinheiro é mais um pecado. Mas amando o dinheiro ou não é pecado. Por quê? Porque como é que eu amo o próximo? Como é que a Bíblia me ensina a compartilhar aquilo que eu tenho com quem necessita? E eu percebo que a pessoa está passando necessidade e não estou nem aí. Irmãos, isso é um pecado tremendo. Isso é algo mesquinho. Isso é algo diabólico. Como é que eu vejo uma pessoa passando necessidade e não estou nem aí com aquela pessoa? Eu lembro-me muito bem como novo convertido. A pessoa que estava como meu pastor, que foi o primeiro pastor que eu tive, e o pastor ruim. Uma vez eu estava na frente da casa dele, e lá veio uma pessoa pedindo ajuda. Antes da pessoa chegar na casa dele, ele me disse: Romualdo, eu não dou. Aí aquilo foi um choque para mim. Eu novo convertido, desde criança que eu via as pessoas que não são crentes ajudarem. Aí o pastor, a pessoa que estava como pastor, que essa praga não é pastor, nem de carrapato, que uma peste dessa ruim, ele devia até ser preso, pelas trambicagens que já fez na obra de Deus. A palavra é essa. Aí eu falei: mas por quê? Ele falou: olha, é o seguinte, essa pessoa que está pedindo ajuda aí, se eu der ajuda a ela, eu vou mudar alguma coisa? Eu vou mudar o mundo? Aí eu falei: não. Ele falou: então, meu amigo, eu não vou fazer isso não. Ele falou: tu já leu lá no Antigo Testamento que Deus disse que sempre haverá pobre na terra? Aí eu falei: eu já li isso já. Ele falou: pronto. Aí pronto, se Deus disse, aí eu vou desfazer o que Deus disse? Não, deixa ela aí. Agora não é uma praga,
nem uma praga uma pessoa dessa. Deus disse num contexto lá, no Antigo Testamento, que sempre haveria pobre na terra, e isso essa desigualdade social que existe, é devido ao pecado. É devido ao pecado. E Deus falou nesse contexto aí do pecado, que sempre haverá essa desigualdade, enquanto o pecado estiver nessa terra. Todavia, a Bíblia, desde o Antigo Testamento, e por inúmeras vezes no Novo Testamento, nos manda ajudarmos o próximo. Irmãos, e que nós venhamos termos isso em nossa vida definido. Ajudarmos o próximo. Compartilharmos aquilo que nós temos com aqueles que necessitam. E não vermos uma pessoa passando por necessidade e passarmos por longe. E não nos importarmos, não. Porque se a gente fizer isso, a gente não tem o Espírito de Cristo, não. Tem não. A gente pode ter o Espírito de Satanás, mas o de Cristo não. Irmãos, tem tanto espírita, macumbeiro, maçom, pessoas do adventismo, que não vão ser salvos porque creem nesses ensinamentos errados, mas tem um coração melhor do que muitas pessoas que se dizem ser crentes. Pratiquem a hospitalidade. Irmãos, a gente sabe que no contexto que nós vivemos hoje, o contexto que nós vivemos hoje é um contexto diferente do contexto dos tempos bíblicos. Se nós observarmos no Antigo Testamento, nós iremos percebermos uma coisa. Lá no Antigo Testamento era comum passar um viajante e as pessoas hospedarem aquele viajante ali, nas suas tendas. Hoje, no contexto que nós estamos inseridos, isso é um tanto perigoso. Agora, não deixa de nós, não tira a responsabilidade de nós ajudarmos. Versículo 14. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe-nos, não os amaldiçoem. Irmãos, o que Deus nos ensina aqui? Que nós devemos abençoar-nos aqueles que nos perseguem e não amaldiçoá-los. É uma coisa que é difícil para nós fazermos? Sim. É algo que nós só iremos executar se porventura o Espírito de Cristo estiver em nós. Se o Espírito Santo estiver em nós, nós iremos executarmos isso com certeza. Agora, se não tiver, nós não iremos executar. A gente bem sabe, e eu tenho ensinado isso aqui constantemente, que tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento vai nos ensinar que nós não devemos odiarmos a ninguém. A ninguém. A Bíblia, ela vai nos ensinar que o dever do cristão é amar a todos. É amar todas as pessoas. E, portanto, você deve abençoar aqueles que os perseguem. E abençoe-nos e não os amaldiçoe. Se a pessoa deseja mal a você, deseje o bem a ela. Agora, isso não implica em nós conhecermos alguém que é
ruim, que constantemente tenta nos prejudicar, e a gente vai a todo momento, mesmo sabendo que aquela pessoa é ruim, temos um relacionamento com ela íntimo, ou nos relacionarmos ali intimamente com intimidade. Isso aí é no mínimo burrice. Isso é no mínimo burrice. O que a Bíblia nos ensina é amarmos aqueles que nos odeiam. Se eles nos amaldiçoam, nós devemos abençoá-los. Se ele deseja mal a nós, deseje bem a eles. É isso que a Bíblia, ela nos ensina. Versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Irmãos, olha o que Deus nos ensina agora. Que devemos nos alegrarmos com os que se alegram e chorar com os que choram. O que é que Deus ele quis nos ensinar aqui? É que se uma pessoa, se alguém, ela está alegre com algo de bom que aconteceu com ela, nós devemos também nos alegrarmos com aquele bem que aquela pessoa recebeu. Um exemplo, nosso irmão João Matias, ele recebe uma bênção da parte de Deus, algo bom, e ele está contente com aquilo ali. Nós como cristãos, é dever nosso, é algo natural de um cristão, não é nem que seja forçado, é algo natural ele se alegrar também. Estou alegre com o nosso irmão João, porque ele está alegre com algo que ele recebeu de Deus. Então isso é alegrar-se com os que se alegram. Glória a Deus, meu irmão João. E chorar com os que choram. Se tem uma pessoa triste com algo que aconteceu com ela, seja a perda de um ente querido, seja algo que aquela pessoa perdeu e está triste, nós devemos também nos entristecer. Por quê? Porque aquela pessoa perdeu algo e está triste. E nós devemos também ali nos entristecer com aquilo ali, nos colocarmos no lugar daquela pessoa. É isso que Deus nos ensina. Tenham a mesma atitude de uns para com os outros. Versículo 16. Tenham a mesma atitude de uns para com os outros. Ou seja, que uns para com os outros venham a ter uma mesma atitude. Essas atitudes que ele tem ensinado nos versículos anteriores. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Olha o que Deus nos recomenda. Que nós não devemos sermos orgulhosos, mas que nós venhamos estarmos dispostos a nos associarmos com pessoas de posição inferior. É isso o que a Bíblia nos ensina. Irmãos, uma das coisas que Deus, ele odeia, é exatamente o orgulhoso. A própria Bíblia, o próprio Deus, ele vai nos ensinar que ele resiste ao orgulhoso. Aquela pessoa que é orgulhoso, Deus a resiste. Por quê? Porque é algo que Deus, além de não ter no seu ser, Deus ainda condena. A gente bem sabe que o pecado capital de Satanás, o pecado capital e principal de Satanás, foi exatamente o orgulho. É por isso que a Bíblia vai sempre nos ensinar que nós não devemos sermos orgulhosos. E como diz aqui, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Irmãos,
E quantas pessoas que se dizem ser crentes e adoram se associar-se com pessoas de posição superior. E quando vê alguém de posição inferior, eles não dão nem a mínima. Quantas pessoas tratam ou faz acepção de pessoas por conta da condição financeira de cada uma. E Deus nos ensina que nós não devemos fazer isso. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, que nós não venhamos sermos sábios aos nossos próprios olhos. Venhamos deixarmos as outras pessoas, se assim quiserem, e for necessário, elas dizerem algo acerca de nós, mas que nós também não venhamos esperar isso, que isso não seja a motivação de nós seguirmos a Deus. Não retribua ninguém mal por mal, procure fazer o bem, não retribua ninguém mal por mal, procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Deus nos ensina, irmãos, a não retribuirmos a ninguém mal por mal. E a verdade é essa: quando nós somos prejudicados, a primeira coisa que vem em nosso ser é retribuirmos o mal com o mal, e numa intensidade muito maior. No entanto, nós temos que entendermos que a Bíblia Sagrada nos ensina que nós não devemos fazer isso. Temos que pedirmos a Deus forças, autocontrole, para que não venhamos retribuirmos o mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Procurem andarem de acordo com a palavra. Versículo 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. É algo, irmãos, que a gente tem que nos esforçarmos. A gente sabe que tem pessoas que não gostam de nós e que a melhor coisa que nós devemos fazer é nos afastarmos um pouco. Agora, temos que fazermos o possível para vivermos em paz com todos. Não é porque uma pessoa não gosta de mim, porque uma pessoa me persegue, porque uma pessoa diz e inventa calúnias em relação a mim, que eu vou odiar aquela pessoa, não. A Bíblia nos ensina, claro, que nós devemos ter uma sabedoria. Agora, ensina-nos que nós temos que termos paz em nosso coração, nunca desejarmos o mal. E se isso vier à nossa mente, nós temos que orarmos a Deus para que Deus tire. Versículo 19. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Irmãos, a Bíblia agora nos ensina algo que parece que muitas vezes nós esquecemos. Olha o que a Bíblia diz: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Irmãos, o que é que Deus, Ele nos ensina aqui? Que nós não devemos, ao sermos prejudicados, seja qual for o nível, nós
tentarmos nos vingar. O que vem em nosso coração de imediato é isso. Porque como temos aprendido, nós somos pecadores regenerados. No entanto, nós temos ainda uma natureza pecaminosa que está em nós. E sempre que somos prejudicados em alguma coisa, o que de imediato vem ao nosso coração, à nossa mente, é exatamente vingar-nos. Mas sabe o que a Bíblia diz? Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Tem tradução que diz assim: deixe com Deus a vingança. E a ideia é essa: deixe com Deus, que Deus há de dar o justo castigo a quem fez algo de ruim contra você. Irmãos, muitas e muitas vezes nós lemos a Bíblia, nós pregamos a palavra, nós ouvimos exposições de expositores, de pregadores, e muitas vezes nós descremos ou somos incrédulos naquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Irmãos, uma coisa é que Deus, Ele é justo. Deus, Ele não tem o culpado por inocente em hipótese alguma. Culpado é culpado. Se alguém está lhe prejudicando, se alguém está me prejudicando, por mais que nós venhamos nos enraivecer, a Bíblia nos recomenda a não nos vingarmos e deixar com Deus. E diz a palavra: minha é a vingança. Deus dizendo, irmãos, eu retribuirei, diz o Senhor. Deus há de retribuir a cada um de acordo com aquilo que a pessoa fez. Se porventura eu me opor a alguém e a todo e qualquer momento tentar prejudicar aquela pessoa, irmãos, pode ter certeza que em um dado momento Deus, Ele vai me pegar. Tem pessoas que pensam: ah, mas nada está acontecendo com aquela pessoa. Será? Um dos piores castigos que Deus, Ele concede a uma pessoa, sabe o que é? É deixar a pessoa fazer aquilo que ela quer, é deixar a pessoa agir da forma que ela bem entende. Isso é o pior castigo que Deus, Ele dá a uma pessoa. Ele abandona aquela pessoa aos seus prazeres pecaminosos, e depois o próprio Deus tira a vida daquela pessoa, e ao tirar, Deus a lança no inferno. Feliz aquele que Deus ainda pegar por aqui na terra, ainda começar a castigar, apertá-lo. Porque se assim Deus fizer, é porque Deus ainda ama essa pessoa. Tem muitas pessoas hoje, irmãos, a gente sabe que as dificuldades de nossas vidas as dificuldades que nós passamos, elas fazem parte de nossa vida. Agora, existem pessoas que passam por dificuldades extras aqui na terra, e sabe qual é o motivo? Exatamente por fazerem mal constantemente a pessoas, por tentarem prejudicar a todo e qualquer momento as pessoas, e Deus há de retribuir. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança,
eu retribuirei. Deus fala, minha de Deus é a vingança. Deus há de julgar cada um de acordo com aquilo que fez. E aqueles que fazem mal, nem se preocupem, que Deus há de pegar. Diz o Senhor: ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. O que é que Deus agora nos ensina? O escritor Paulo, conhecedor do Antigo Testamento, ele usa um termo aqui no Novo Testamento que é bem comum no Antigo Testamento. Ele usa o termo inimigo, se o teu inimigo. Exatamente o termo que era acostumado a usar no Antigo Testamento, que era comum. No entanto, apesar de Paulo dizer assim, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Uma coisa que a Bíblia vai nos ensinar é que nós não temos inimigos não, apesar de Paulo usar esse termo. Pode alguém não gostar de mim, não gostar de alguém e se tornar um opositor daquela pessoa. E o que a Bíblia nos ensina é, se essa pessoa tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Ou seja, mesmo essa pessoa se opondo a você, se ela necessitar, ajude-o, ajude-o. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Irmãos, existem algumas interpretações para essa parte final do texto, mas a mais coerente, que eu acredito que seja com as Escrituras, é que, fazendo isso, uma pessoa que fez mal a alguém, a mim, a você, seja quem for, e nós retribuindo aquele mal com bem, se a pessoa necessitar, ajude-o. Irmãos, quando a Bíblia diz aqui que fazendo isso amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, é porque ele vai ficar maquinando no juízo. Como é que eu fiz tanto mal à pessoa e aquela pessoa fez bem a mim? Como é que eu peguei uma pessoa e fiz tanta coisa ruim a ela e ela fez coisa boa a mim? Ela, como descrente, ela não vai conseguir entender. É por isso que Paulo usa essa metáfora aqui. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre ela, sobre a cabeça dela. 21 para concluir. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Irmãos, é o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Não se deixar vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. É isso que ela nos ensina. A gente sabe que muitas e muitas vezes, quando nós somos injuriados, prejudicados, maltratados, perseguidos, caluniados, irmãos, naturalmente vem uma raiva em nossos corações. Mas vocês vão de lembrar que quando Caim, ele estava prestes a matar o seu irmão Abel, e Deus, ele conhecia o coração de Caim. Deus, ele fala com Caim, diz: Caim, cabe ao mal que está em você dominá-lo. Caim fez isso? Não. Caim matou Abel inocentemente, matou Abel que era inocente, e Deus mandou Caim dominar o mal que estava nele. Então cabe a nós, irmãos,
pedirmos força a Deus para tentarmos, lutarmos e conseguirmos, pelo poder de Deus, nos autodominar e não deixarmos de ser e não sermos vencidos pelo mal. É isso que a Bíblia Sagrada nos ensina. Temos que estarmos em constante oração, em constante dedicação aos ensinamentos de Deus, para que o mal ele não venha nos vencer. A todo e qualquer momento de nossas vidas, irmãos, nós somos tentados a praticarmos o que é contrário à palavra de Deus, mas cabe a Deus vencermos o mal pelo bem. Se a pessoa nos desejar mal, desejarmos o bem àquela pessoa. Se nos fizer mal, desejarmos fazer o bem àquela pessoa, vencermos o mal pelo bem. Fique de pé para orarmos ao nosso Deus, agradecendo